Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Matheus Miranda, aluno do curso de CT da UFESA, e como pedido pela professora Paula da disciplina de Química Geral, vou falar um pouco de estequiometria e mostrar para vocês como podemos utilizá-la no nosso dia a dia na cozinha. Mas antes, vou falar um pouco da teoria para entendermos melhor o que é estequiometria. A palavra estequiometria propriamente dita é a junção de duas palavras, estequio, que significa elemento, e metria, que significa medida. Ou seja, podemos dizer que estequiometria é a medida dos elementos, ou uma medida das quantidades envolvidas em um processo químico. Eu coloquei aqui um exemplo da produção do bromobenzeno. Temos o benzeno reagindo com o bromo para formar o bromobenzeno. Perceba que eu já coloquei o coeficiente de estequiométrico, ou seja, eu balanceei a equação. No nosso caso do bromobenzeno é bastante simples. E por que eu fiz isso? Porque existe uma lei chamada de Lei de Lavoisier, que fala da conservação das massas. Ou seja, já devemos estar carecas de saber que tudo que eu tenho no início, eu devo ter no final. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E tudo isso faz parte do conceito da estequiometria. Outro ponto importante é lembrar que para tal processo químico existe uma proporção pré-definida. Por exemplo, eu posso dizer que para preparar uma xícara de café, eu utilizo 2 colheres de café. Beleza. Já se eu quiser preparar 2 xícaras, vou precisar seguir a mesma proporção, que seria 4 colheres de café para 2 xícaras. Para resolver problemas envolvendo estequiometria, quase 100% dos problemas podemos resolver utilizando nossa tão querida e salvadora regra de 3. Para preparar uma xícara de café com 100 ml, 2 colheres de café. Quantas colheres vamos precisar para produzir 3 xícaras de 100 ml de café? Temos que x vezes 1 igual a 2 vezes 3, que é 6. Então temos que x é igual a 6 sobre 1. Vamos precisar de 6 colheres de café para produzir 3 xícaras de 100 ml de café. Conhecendo um pouco da teoria, vamos agora para uma questão prática. Para a reação de síntese da amônia, ao utilizar 10 gramas de nitrogênio reagindo com hidrogênio, qual massa em gramas do composto é produzida? Para resolver essa questão, podemos separar por passos. Primeiro passo, vamos montar nossa equação e balancear. Descobrimos que para produzir 2 mols de amônia, vamos precisar de 1 mol de nitrogênio mais 3 mols de hidrogênio. Segundo passo, retiramos os dados da equação. Terceiro passo, encontrar nosso problema. Quarto passo, montar nossa regra de 3 e resolver. Após montado nossa regra de 3, vamos resolver. Temos que 28 gramas de nitrogênio vezes x é igual a 10 gramas de nitrogênio vezes 2 vezes 17 gramas de amônia. Temos que 28x igual a 10 vezes 34. Isso nos dá x igual a 340 dividido por 28. X é aproximadamente 12,14 gramas de amônia. Ok? Em alguns casos, vamos precisar de outras equações para resolver o problema de estequiometria. É o caso da equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é uma expressão matemática formulada para descrever o comportamento de um gás perfeito ou ideal. Essa fórmula é expressa por pressão gerada pelo gás vezes volume ocupado pelo gás, igual ao número de mols, ou quantidade de matéria do gás, vezes constante geral. Vamos ter cuidado aí. Se a questão te dá pressão e ela te dá esse valor em atmosferas, temos que usar essa constante em atmosfera, que é 0,082. Mas se a questão te dá em milímetros de mercúrio ou quilopascal, você vai ter que igualar as pressões, deixar na mesma medida. Vezes T de temperatura. Outro ponto importante, temperatura sempre em Kelvin. Se a questão te dá a temperatura em graus Celsius, converta para Kelvin.
Vamos agora para uma questão envolvendo a equação de Clapeyron. O volume de CO2 medido a 27 graus Celsius e 1 atmosfera produzido na combustão de 960 gramas de metanol é... Vamos lembrar dos passos, tá? E seguir esses passos. Montamos a equação e balanceamos. Segundo passo, anotamos os dados da equação e depois montamos nossa regra de 3. Aqui vamos achar a quantidade de mols que precisamos para 960 gramas de CH4. Vamos agora aplicar os dados que encontramos e que já temos da questão na fórmula de Clapeyron. Então temos pressão, que é uma atmosfera, vezes volume, que não temos. Esse é o problema da nossa questão, nós não temos o volume de CO2, igual a 60, que é a quantidade do nosso gás, vezes 300. Que 300 é esse? Lembre que a temperatura tem que estar em Kelvin. A nossa questão dá em graus Celsius. Então, 27 graus Celsius equivale a 300 graus Kelvin. Resolvido isso daqui, temos que volume de CO2 é igual a 1.476 litros de CO2. Por fim, chegamos no X da questão. Como utilizamos a estequiometria no nosso dia a dia? Utilizamos a estequiometria no nosso dia a dia e nem percebemos que estamos usando o princípio da estequiometria. Por exemplo, na preparação de um café solúvel. Para o preparo de um café solúvel, produziremos 1 litro utilizando 24 gramas de café. Qual a massa em gramas necessária para produzir 150 ml de café? Vamos jogar isso na regra de 3. Temos 24 gramas para produzir 1 litro de café. Mas sabemos que a questão pergunta quantas gramas de café vamos precisar para produzir 150 ml. Então vamos igualar essas unidades de medida. Vamos colocar litros para ml. Então temos 1000 ml. Então, X gramas para produzir 150 ml de café. Temos então X vezes 1000, X vezes 1000, igual a 24 vezes 150. X é igual a 24 vezes 150, igual a 3.600. 3.600 dividido por 1000. X igual a 3,6 gramas de café. Ok? Agora, para fixar melhor essa questão, vamos pôr em prática na cozinha. Vamos lá. Um exemplo clássico de estequiometria na cozinha é a preparação de um café. Vimos na questão anterior que para fazer 1 litro de café iríamos precisar de 24 gramas de café solúvel. Mas nem sempre precisamos de 1 litro de café. No meu caso, eu moro sozinho, né? E faço 1 xícara apenas. Calculamos que para fazer 150 ml de café, vamos utilizar 3,6 gramas de café solúvel. Então, vamos preparar nosso café. Vou ligar aqui a balança, colocar a xícara e vou zerar aqui a minha balança para isso não interferir na nossa preparação. Por questões de precisão, eu vou adicionar primeiro a água. Vou adicionar 150 ml de água. Como é que eu sei disso? 150 ml de água equivale a 150 gramas. Pronto, adicionei aqui mais ou menos 150 gramas. Deu 154 gramas de água, né? Isso não vai interferir muito. Vamos adicionar agora o café. Temos que adicionar 3,6 gramas de café. Quando aqui atingir 157, 158, tá ótimo. Adicionar 1 colher.
2 colheres, 3 colheres e vamos fechar aqui os 158 gramas. Pronto, esse café aqui está bem preparado, né? Temos aqui então uma solução saturada, que eu nem adicionei muito café para se tornar uma solução saturada com corpos a mais, nem uma solução insaturada que eu adicionei pouco café. Aqui temos uma solução saturada, né? Então é isso.